Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11. Acredito que vocês já tenham feito a leitura, já tenham feito as atividades, não é mesmo? Então nós vamos agora recapitular. Vamos lá? Povos e cultura nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 11. Povos e culturas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Os contatos entre os romanos e germanos foram demorados e frequentes. Os contatos entre esses povos incluíram interação, adaptação e também preconceito e exclusão. Um exemplo de interação foi o caso do Estilicão, um germano que chegou ao posto de general no exército romano. Além disso, a filha de Estilicão casou-se com o imperador romano Honório. Mas a relação entre germanos e romanos também foi marcada por preconceito ou exclusão. Os romanos chamavam os germanos de bárbaros, porque falavam uma língua diferente da sua e desconheciam seus modos e costumes. Isso ocorria porque os romanos se consideravam civilizados e, por oposição, viam os germanos como selvagens, incultos, seres inferiores a eles. A desagregação do império. A partir do século III, uma crise prolongada, motivada por fatores internos e externos, desorganizou o Império Romano e contribuiu para a desagregação. Internamente, a raiz da crise está nos gastos crescentes do Império Romano para conservar províncias, pagar funcionários e manter soldados em toda a sua extensa fronteira. O processo de ruralização. Empobrecidos pela crise econômica e com medo dos germanos, muitos moradores de cidades se mudaram para o campo em busca de abrigo e trabalho. As cidades se esvaziaram e a Europa viveu o processo de ruralização. Em busca de soluções para a crise. A crise econômica enfraqueceu o governo imperial que, por vezes, ficava sem pagar seus soldados ou atrasava seus salários. Generais ambiciosos marchavam sobre Roma com seus soldados e tomavam o poder à força, e nesse tempo o assassinato de imperadores tornou-se um fato comum e a anarquia militar tomou conta do império. Alguns imperadores buscaram soluções para a crise. Diocleciano criou a tetrarquia, governo de 4 imperadores, cada qual responsável por uma grande região do império. Teodósio dividiu o território romano em 2 partes, o Império Romano Ocidental, com a capital em Roma, e o Império Romano Oriental, capital em Constantinopla. A ascensão do cristianismo. Para muitos romanos empobrecidos, em consequência da crise, a religião oficial e o culto ao imperador já não traziam conforto espiritual ou esperança de dias melhores. Então, passaram a buscar remédio para suas aflições em outra religião, sendo que nesta época o cristianismo se expandiu e se consolidou, conseguindo um grande número de seguidores entre os judeus pobres. Propunham a adoração a um só Deus, único e universal. Afirmava ser o Messias que traria a felicidade eterna a quem merecesse, se opondo à violência. E conforme o cristianismo ia crescendo, as autoridades romanas passaram a perseguir os cristãos por mais de 2 séculos. Os germanos, onde viviam e quem eram? Os germanos eram o nome dado aos habitantes da Germânia, região da Europa parcialmente limitada pelos mares Báltico ao norte e os rios Reno e Danúbio. Eram divididos em vários grupos: alamano, burgíndios, francos, godos, jutos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos e entre outros. Possuíam culturas diferentes entre si, mas tinham em comum o fato de serem povos guerreiros e agricultores. Os germanos deviam se preparar para a guerra desde pequeno, com a ajuda do pai. Eles não tinham lei escrita, pois, bem como toda a cultura germânica, eram transmitidas oralmente,
o direito germânico era baseado nos seus costumes. Criaram uma mitologia, assim como os gregos, e seus deuses também possuíam características humanas, sendo os principais deuses Odin, o rei e mais misterioso dos deuses, considerado o deus da guerra. Thor, filho de Odin, era generoso e ingênuo, deus do trovão. Freia, belíssima deusa da fertilidade. Acreditavam que graças a ela as plantas cresciam e as mulheres engravidavam. Finalmente, em 476, os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, no entanto, resistiu à invasão germânica e conseguiu sobreviver por mais de 1000 anos com o nome de Império Bizantino. Os bizantinos. A formação do Império Bizantino foi gradual e longa, e teve seu começo mais acentuado no governo de Constantino, no Império Romano. Durante o governo de Constantino, o Império Romano atingiu um tamanho territorial que despertou grande interesse de diversos povos. Justamente por isso, o Império vivia sendo atacado, principalmente pelos bárbaros. Durante o processo de consolidação do Império Bizantino, a religião católica foi misturada ao poder imperial, sendo fortificada e oficializada assim como no Império Romano do Ocidente. No entanto, o cristianismo praticado em Bizâncio sempre foi completamente diferente do praticado em Roma. A principal diferença, além da língua, eram os rituais. Em 1504, houve então o evento que chamamos de Cisma do Oriente, quando a Igreja Católica se dividiu em duas, Igreja Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Os muçulmanos. Enquanto o Império Bizantino conquistava terras no Ocidente, na Arábia surgiu um líder que fundou uma religião monoteísta, o islamismo. Pregando a crença em um único Deus, Maomé reuniu à sua volta um grupo de seguidores, os muçulmanos, desagradando comerciantes locais que lucravam com o peregrino que iam à cidade de Meca adorar os deuses nos quais acreditavam, havendo assim uma grande perseguição a Maomé. Após a morte de Maomé, os primeiros califas empenharam-se para expandir o islamismo, onde o interesse era no controle das vias de comércio por terra e por mar, através do Mediterrâneo, converter os infiéis e a crença de que aquele que morresse lutando pela expansão do islamismo ganharia o paraíso. E então, pessoal, ficamos por aqui. No próximo vídeo, aguardo vocês para fazermos a correção das atividades. Um abraço e até lá!